Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube aqui da Versatronic Motores. Vocês já me conhecem do Instagram, meu nome é Frederico e também dos vídeos aqui do YouTube. E hoje, qual é a ideia desse vídeo, né, para que vocês entendam? A gente vai apresentar esse equipamento aqui, que é um Surge Test, vocês já viram aí pelo nome do vídeo. E eu tô com o Alisson aqui, que é o técnico da LHF, que é a fabricante desse equipamento. Ele vai passar para vocês como se utiliza, para que funciona, o que é, todos os detalhes sobre um Surge Test. Beleza, Alisson? Bacana, prazer pessoal, me chamo Alisson, como o Fred já comentou. Sou gerente comercial da empresa LHF Sistemas de Teste. Estamos aqui com o Surge Test, é um dos equipamentos da nossa linha, depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre os outros, mas especificamente hoje sobre o Surge Test, para vocês entenderem um pouco mais sobre. Bom, Alisson, falando de Surge Test, o que é esse equipamento? O pessoal começar o vídeo conhecendo, né, primeiro. Tem gente que não sabe o que é esse equipamento. Bacana, boa pergunta. Bom, Surge Test, ele é uma ferramenta de análise comparativa de uma resposta senoidal de um circuito RLC, traduzindo. Tá? Exatamente. O que é isso? Ele vai avaliar a resistência da bobina, a indutância da bobina e a capacitância dela. Então, RLC é isso, né? Resistor, indutor e capacitor. O princípio dele é justamente baseado em cima dessa resposta, que depois vocês vão ver aqui no gráfico que ele apresenta. Bom, como funciona o Surge Test, Alisson? O Surge Test, a ferramenta que ele funciona da seguinte forma. Internamente ele possui uma fonte de alta tensão. Essa fonte de alta tensão armazena uma energia em um banco de capacitor existente aqui dentro. E essa energia ela é descarregada em cima de cada bobina, do início para o final da bobina. E aí, através dessa descarga, a gente consegue adquirir a forma de onda que a gente vai ver aqui na tela do equipamento. Todos os testes que a gente for realizar aqui para mostrar a vocês, pessoal, a gente vai colocar também no vídeo a gravação de tela do equipamento. É uma possibilidade, né, que existe de gravar essa tela, tanto para um usuário do equipamento, e é legal comentar também que esse equipamento ele tem a capacidade de emitir laudos de tudo que foi realizado, né? Exatamente, bem observado. Depois nós vamos fazer alguns testes aqui e mostrar para vocês. Iremos mostrar também a questão do laudo, mas é um grande diferencial do equipamento, né? O equipamento ele realiza o teste de forma automática, independe do operador, isso é importante citar. Toda a análise dele é feita de forma digital e após essa análise ele te dá a aprovação ou reprovação de forma automática e, além disso, ele permite que você gere o relatório daquele teste com todas as informações pertinentes daquele teste que foi realizado. Quais são os tipos de equipamentos que a gente consegue testar utilizando esse Surge Test? Legal, boa pergunta. O Surge Test é uma ferramenta que funciona tanto para motores quanto para geradores. Aí, entrando em motores, a gente vai falar, como temos aqui um exemplo, servomotores, motores de indução, geradores de baixa, média, alta tensão, geradores ou motores e geradores de baixa, média e alta potência também. Bom, muito interessante. Acho que dá para a gente iniciar os testes e ao longo dos testes também a gente vai falando mais informações sobre o que o equipamento realmente é capaz de fazer. Legal, bacana. Vamos lá. Vamos lá. Vou passar aqui para frente. Tranquilo. Ele é um equipamento bem simples de ser operado, né, Alisson? Sim, a operação dele é bem simples. Depois vocês vão ter uma imagem mais fechada aqui da tela do equipamento. A gente tem aqui na tela, basicamente, eu vou usar o mouse que fica mais fácil que dá para ver o mouse. A gente tem basicamente três menus ou três botões que a gente precisa configurar. O primeiro é esse botão aqui que você configura entre a opção de 3 cabos, que é essa opção aqui, e 6 cabos, que é essa opção aqui. Então essas duas ligações, elas são as ligações mais comuns que você vai encontrar no dia a dia dos testes elétricos, sejam de motores e geradores. Ao lado, o equipamento dispõe dessa ferramenta de ajuste, que é o ajuste automático do osciloscópio interno que está presente aqui no equipamento. Acabei não falando sobre ele antes. Legal comentar então. Outro diferencial, né? Exato. Além do circuito que eu expliquei rapidamente antes, a gente possui aqui dentro um osciloscópio digital e esse osciloscópio é o que garante a precisão do ensaio. Então é um diferencial do nosso equipamento em relação aos concorrentes, principalmente os concorrentes nacionais. Esse osciloscópio ele já está
comunicando com o nosso software, e esse software é o que vocês estão vendo aqui na interface do equipamento. Então, esse botão que a gente veio a comentar é o botão onde eu faço o ajuste do osciloscópio. Ele tem a ferramenta aqui para ajuste automático. Então, a gente vai simplesmente habilitar essa ferramenta. E aqui ao lado a gente tem o campo de tensão aplicável de acordo com a faixa operacional do equipamento. Acabei não comentando antes, mas o equipamento ele opera em 2 faixas de tensão aplicável. Esse modelo que a Versatronic possui é o modelo de faixa aplicável de 400 volts a 4.000 volts e dispomos também da faixa de 1.000 volts a 15.000 volts para motores de média tensão. Certo. É legal comentar também que você falou do software, a questão do... Tem um computador aqui dentro, né? Para quem bacana. é um pouco leigo, não vai saber, tem um computador industrial, é isso? Exatamente, bem lembrado, Fred. Então eu acabei falando um pouco mais da parte de potência, mas a gente tem aqui a parte de informática, digamos assim, né? Como que o equipamento funciona? Ele tem aqui dentro um computador industrial, esse computador está embutido, nesse computador está rodando o Windows 10. O Windows vem licenciado, aqui ao lado tem a licença do Windows. E dentro dessa interface Windows, a gente dispõe do aplicativo LHF, que é o aplicativo que gerencia o ensaio que a gente está vendo aqui na tela. Um software desenvolvido por vocês. Exato. Legal comentar isso também. Bacana. Porque mostra que a LHF domina, né, a tecnologia por completo. Perfeito. Tanto a parte de hardware, todo o desenvolvimento, a questão do software. É bom para o cliente que ele está sempre respaldado pela LHF. Né? Bacana, bem observado. Todo o projeto do equipamento, desde a parte de projeto eletrônico, dos componentes que estão embutidos aqui na parte eletrônica de potência do equipamento, até o software que é desenvolvido no LabVIEW, a LHF tem o domínio total. Então, a gente projetou eletrônica, elétrica, mecânica, software, para entregar para vocês o produto final pronto, de forma que vocês simplesmente pressione 3 botões que a gente mostrou aqui antes, aperte o Start e o ensaio é realizado de forma automática para vocês. Bacana, vamos continuar então? Então, aqui na interface do equipamento, você configura de acordo com a ligação do seu motor. Né? Nesse caso aqui a gente tem um servomotor inclusive, que é uma das opções que podem ser testadas com o equipamento. Nesse caso, a gente já tem aqui uma ligação fechada para 3 cabos, provavelmente uma ligação estrela interna. E nessa ligação, a gente pode conectar os cabos do equipamento, que são esses 4 cabos. Tá? Serão 3 cabos vermelhos e um cabo preto. Né? Esse cabo preto é justamente para você conectar na carcaça. Existem exemplos da ligação aqui na tampa do equipamento. Então, as ligações para 3 cabos elas estão descritas aqui na esquerda, e as ligações para 6 cabos, que é outra opção de ligação dessa interface, estão descritas aqui na direita. Mas é importante comentar que o equipamento ele também possibilita o ensaio de motores 9 cabos, 12 cabos, com algumas alterações no software. Né? Mas essas alterações elas são passíveis de ser executadas pelo operador, não depende de nenhuma alteração do software em si. Mas ele já está pronto para isso, é só uma configuração. Exato. Bacana. A conexão aqui dos cabos, nesse caso que é 3 pontas, carcaça, e a numeração subsequente, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas a gente tem a numeração aqui nos cabos. Procura manter a mesma ligação para você ter uma análise depois mais assertiva. Conecta de 1 em 1. E a gente vem aqui para a operação. Então, nessa ligação que a gente acabou de fazer aqui no estator, é a mesma ligação que a gente está vendo aqui na tela. Deixa eu puxar um pouquinho para cá que fica melhor para a gente ver. Aqui a gente já deixou habilitado e aqui a tensão de testes. Isso é importante comentar, tá? A tensão de testes é uma dúvida muito recorrente dos meus clientes. Essas tensões elas são regidas por normas. A primeira delas é a I3E522 e a segunda é a ESA R100 2015, que é uma norma europeia. Essa segunda é a mais usual no mercado. Tá? Essa segunda ela aplica uma regra de 2 vezes a tensão nominal do bobinado, ou da ligação, aquela que a gente está testando, mais 1000 volts. Então, nesse caso aqui é um estator 380 volts, estaremos aplicando 1760 volts conforme norma. Nesse caso, a norma europeia. Feito isso, simples,
Só apertar o botão Start, seja no botão físico ou no botão digital. E aí o equipamento vai fazer toda a varredura aqui para identificar a melhor taxa dentro das taxas disponíveis dentro do osciloscópio. Então, aqui o osciloscópio está trabalhando, ele está fazendo o ajuste aqui para a gente, de forma automática, e ele já vai entregar aqui a melhor taxa, o melhor ajuste daquela forma de onda. Finalizou, entregou aqui para a gente já o melhor ajuste. Isso daqui é um ponto importante, tá? Falando de surge teste. O ajuste da forma de onda é o que garante a precisão do equipamento. Então, o equipamento ele faz de forma automática, mas é importante que o operador ele tenha ciência do que é o ideal. Eu vou refazer aqui para vocês perceberem, eu vou habilitar de volta a ferramenta aqui para ele fazer o ajuste novamente. Vocês vão perceber que ao longo do ajuste ele começa de um zoom muito profundo e vem afastando, como se fosse uma câmera afastando aquela imagem. Então todas as formas de onda que estão aparecendo aqui são a mesma, só com ajuste diferente, ou seja, um tempo de aquisição diferente. Perfeito. Não sei, eu posso explicar um pouco mais tecnicamente, se você Sim, com preferir. certeza. Então, o que é esse ajuste? O ajuste da taxa de aquisição é basicamente o ajuste da velocidade com que o osciloscópio estará aquisitando aquela resposta proveniente do estator, nesse caso. Essa velocidade ela tende a ser diferente de acordo com a indutância do bobinado. Então, cada bobinado tem uma indutância. Essa indutância é que vai definir essa velocidade. Então, diferentes casos, como a gente vai fazer aqui depois no motor fechado, vocês vão perceber que a velocidade ela varia. E essa taxa ela tem que ser ajustada de acordo com essa velocidade. Perfeito. Então, o equipamento ele faz isso de forma automática para vocês, mas é importante o operador também ter a ciência do que é o ideal. O que é o ideal? Apresentar toda a resposta dentro da tela que a gente tem ali do equipamento, de forma que ela não fique muito compactada ou muito estourada. Vamos usar esse argumento. Sim, dá para entender bem. Assim. E é legal comentar também, quando você vai fazendo o teste, tranquilo, a questão dessa mala que vem o equipamento, né? Eu achei muito bacana. Interessante e é funcional, né? Sim. Primeiro para utilizar na própria oficina, né? A pessoa pode transportar ele aqui sem um grande risco de danificar o equipamento, e também para transportar entre cidades. Acho legal comentar que a LHF tem essa opção, né? Sim. De fazer até aluguel dos equipamentos. Bacana, bem observado. Então, o projeto mecânico do equipamento, ele passou por uma série de análises, e essas análises elas foram feitas em conjunto, inclusive, com o nosso cliente, com os nossos clientes no geral. Muitos dos nossos clientes utilizam o equipamento em campo, ou seja, fazendo serviço de preventiva em aerogeradores, hidrogeradores, fábricas de grande porte, médio porte, fazendo manutenção de motores e geradores dentro do Parque Fabril. Para isso, toda a mecânica, e não só a mala, tá? A mala ela é uma mala de engenharia, né? É um plástico injetado, ela tem uma robustez muito grande, ela tem uma resistência mecânica muito grande, e ela permite que, ao término do uso do equipamento, você feche ela se torna um IP66, você pode ter borrifamento de água sobre ela, você pode ter incidência de poeira ou outras intempéries que não vai danificar o equipamento. E além da mala, toda a mecânica dele foi projetada de forma que seja extremamente resistente para durabilidade em ambientes com muita vibração mecânica, seria a palavra, até mesmo quando você, por exemplo, despacha o equipamento. Perfeito. Então, se você despacha ele via aérea, por exemplo, a vibração, os impactos que ocorrem ali ao longo do processo de transporte são muito grandes e acabam, dependendo do equipamento, gerando algumas falhas. Legal. No nosso, a gente já cercou todas essas falhas, equipamento extremamente robusto para você levar a campo ou usar na oficina, como é o caso da Versatronic. Legal. Pode continuar na parte dos testes. E o que eu acho legal também é que ficou um equipamento bonito, né? Até para a oficina, para apresentar, para fazer foto da oficina, mostrar para o cliente, fica um equipamento muito bonito. Sim, a gente pensou muito na estética, justamente para ser apresentável, né? Você ter um equipamento que brilha os olhos, digamos assim, seja do meu cliente ou do cliente do meu cliente, né? Perfeito. Que seriam os clientes aqui da Versatronic, por exemplo. A ideia é justamente essa, né? Que seja um equipamento que chame a atenção de longe para mostrar o quão bom é o equipamento. Não só no visual, mas para que atraia a pessoa e venha ver o que ele pode te entregar. Beleza. Aqui a gente fez então o ajuste, né? Falei ali sobre a questão da taxa.
o equipamento vai buscar a taxa automaticamente, mas existem casos que o operador ele precisa ter essa noção para que, eventualmente, a gente precise fazer um ajuste manual. Aqui a gente vai fazer um teste depois e a gente vai ver esse caso com mais afinco. Feito o ajuste, a gente tem o botão Start aqui, a gente tem o botão Start aqui no software. Vou puxar o mouse aqui para mostrar. Então a gente tem o botão Start aqui também. Apertou o Start, ele vai fazer a varredura, ele vai fazer o teste da primeira fase em relação à segunda, em relação à terceira. E já vai me dar um aprovado ou reprovado com base em um percentual admissível de falha. Uma coisa que eu ia perguntar é a questão do tempo para esse teste. Eu percebi que é bem rápido. Né? Sim, sim. A questão do tempo, inclusive, parte do tempo é normativo. O principal ponto, digamos assim, do surge teste é o tempo de disparo, que é o tempo inicial, esse pequeno decaimento aqui. Né? Esse decaimento aqui tem um tempo normativo, que tem que ser abaixo de 0,4 microsegundos. Certo. Então, esse tempo é que faz gerar o gradiente de tensão, que é o princípio operacional do surge teste. Então, ele tem que descarregar energia extremamente rápida para que gere em cima do estator instantaneamente um gradiente de tensão. Ou seja, entre espiras eu tenho uma diferença de potencial, eu tenho uma tensão. E através dessa tensão que eu consigo verificar fragilidades entre fios, digamos assim, da mesma bobina. Então, se houver ali um problema de isolamento entre espiras, ele vai acabar identificando. Se houver um problema de isolamento entre fases, vai acabar identificando. Se houver um problema de isolamento entre fase e carcaça, vai acabar identificando. E existem muitos outros aspectos que ele acaba identificando. Como, por exemplo, variação de resistência de fases. Então, se o bobinador lá na hora de fazer a bobinagem acabou inserindo bobinas ou espiras a mais, ele vai acabar identificando de forma indireta pela análise daquele gráfico que a gente vai mostrar adiante. Se houver problemas do ferro, no silício, se o motor passou por um sobreaquecimento, por exemplo, e mudou ali a permeabilidade magnética do silício, vulgo ponto quente, o pessoal chama, ele vai acabar acusando também porque vai mudar o campo, vai mudar a indutância naquela bobina. Então, é uma ferramenta de análise que ela... A abrangência dela é muito grande. A abrangência dela é muito grande, ela avalia uma série de fatores. O principal objetivo é a identificação do curto entre espiras. Tá? Então, somente ela consegue identificar esse problema. E por que é interessante identificar isso? Porque o curto entre espiras ele é um problema intermitente, que ocorre na máquina em operação. Ocorre na máquina ou ocorre após um bobinamento. Às vezes, na hora de você inserir na ranhura, você acaba danificando um pouco o esmalte do fio. Ou em operação, se esse motor passar por uma sobrecarga muito grande, ele acaba deteriorando o isolamento daquele fio e vai entrar nesse estado de curto entre espiras. Por que é interessante identificar esse curto entre espiras? O curto entre espiras ele é um indício inicial da queima do motor. Então, de forma preventiva, o equipamento funciona perfeitamente. Por quê? Ele vai identificar essa falha enquanto o motor está em operação, no caso de operação, no caso de manutenção em campo. Então, se faz a manutenção preventiva, você identifica essa falha que muitas vezes não é identificada, mesmo utilizando os outros equipamentos, megômetro, milhomímetros, ou outros equipamentos que o pessoal da indústria da manutenção preventiva dispõe. O nível da análise ele é mais profundo, é muito mais profundo. E essa análise ela é toda baseada em cima da forma de onda. Então existe muita teoria para basear essa análise, mas eu vou tentar traduzir aqui em um aspecto mais simplificado para a gente tentar transmitir para vocês. Aqui o equipamento ele já me deu a resposta das 3 fases, eu posso ver elas individual, tá? Fase 1, fase 2, fase 3, e ele vai fazer aqui o comparativo entre as 3. Então aqui na tela do equipamento eu tenho algumas ferramentas aqui de zoom, por exemplo, que eu posso utilizar para mim visualizar com mais nitidez parte da resposta, e aqui a gente já consegue ver que há uma diferença entre as fases. O objetivo do equipamento é identificar justamente essa variação. Se não houver nenhuma intempérie ali naquela bobina, se a bobina está perfeita, se não há nenhum problema de isolamento naquela bobina, a gente vai ter uma resposta sobreposta, muito parecida com essa daqui. Não sei se no vídeo vai dar para visualizar. Acho que o pessoal consegue ver sim. Pode trazer um pouquinho mais próximo? Então a gente tem
No manual, inclusive, né, a gente tem algumas formas de onda. Se as 3 fases estiverem perfeitas, nenhum problema daqueles que eu citei anteriormente, se não, nenhum daqueles problemas que eu citei anteriormente estiverem presentes, a gente vai ter um enfasamento das 3. A gente vai ter uma sobreposição das 3 de forma que não gere um erro percentual muito grande. Perfeito. Nesse equipamento, a gente fez o teste, o equipamento já verificou aqui para mim qual é o percentual, aqui ao lado ele dá o percentual de erro, vou tentar elencar aqui para vocês. E esse percentual de erro é o que vai definir se aprova ou reprova. Então o equipamento ele faz essa análise para você de forma automática e esses percentuais eles são também pré-definidos com uma programação do equipamento. Ele vem com a pré-definição de 10%. Então, a análise da resposta ela é feita de forma automática. Mas é importante que vocês, operadores, também entendam como que é feito essa análise. Então, a gente possui aqui no equipamento algumas ferramentas, dentre elas a ferramenta de frequência e a ferramenta de área, e existem outras também que podem ser habilitadas. No manual do equipamento, a gente mostra com mais detalhes cada uma dessas ferramentas e mostra também como elas funcionam. Cada uma delas tem uma particularidade que pode vir a identificar determinado tipo de falha. Então, sugiro que vocês consultem o manual também para saber um pouco mais sobre essas características de análise. Okay? Depois do teste, é importante também que você emita um relatório. Então, como a gente citou, o equipamento ele já possui essa ferramenta incorporada, ele já emite o relatório de forma automática para você, basta que você insira algumas informações aqui. Então basta clicar nesse botão e aqui a gente já pode inserir a carcaça do item, o número de série dele, o operador, um campo de observações aqui para você colocar qualquer observação técnica que você achar relevante, potência, rotação, tensão e corrente daquele motor que foi testado. Clicou aqui, ok. Logo em seguida a gente tem esse botão aqui, que é o botão que gera o relatório em PDF para nós. 100% dos testes ficam armazenados na memória do equipamento. Eu consigo buscar testes realizados anos atrás ou até mesmo reemitir o relatório que eu acabei de gerar aqui dessa peça que a gente acabou de testar. Ele vai abrir aqui o relatório e já vai mostrar aqui para a gente o relatório final do teste realizado. Aqui ele já abriu o relatório. Vou mostrar aqui para vocês. Então, esse daqui é o modelo do relatório que ele gera. Obviamente, a gente pode inserir a logomarca do cliente aqui no canto, né? Aqui está a nossa logomarca de exemplo. E aqui embaixo estão os dados que eu posso inserir lá naquela tela anterior. Então, a referência do item, que pode ser inserida a OS, para rastreio daquela OS, por exemplo. O operador que realizou o teste, para a gente também ter a ciência de quem foi o técnico responsável. Um campo de observações para você inserir pareceres técnicos referentes a esse item que foi testado. E aqui os dados do item, então as características técnicas dele, os dados de placa desse item que a gente acabou de testar. E aqui abaixo nós expomos do resultado em si, né? Ele explica o teste que ele fez com base nos percentuais admissíveis que estão aqui dentro desses parênteses. Então 10% de tolerância, a gente identificou 1% de variação. E assim para cada parâmetro a seguir. Tudo isso baseado na forma de onda que vocês estão vendo aqui na tela. É legal comentar também, Alisson, com o pessoal, que a gente tem alguns outros equipamentos, algumas outras soluções que a LHF também oferece, né? No caso aqui, perfeito, a gente está com um megômetro, né? Exato, exato. Então, além do SurgiTest, a gente dispõe também do equipamento megômetro para medição do isolamento dielétrico entre o bobinado e a carcaça. Equipamento que entrega até 5.000 volts, dispomos dos dois modelos, 1kV e 5kV, para atender diferentes públicos. O equipamento já gera o relatório para vocês em PDF também. O equipamento já calcula para vocês os índices de absorção e polarização, que são índices importantes e complementam muito o ensaio do SurgiTest. Tá? Todos os equipamentos da nossa linha eles são complementares um ao outro.
Além do megômetro, dispomos também do micromímetro, ou ponte Kelvin, como o pessoal comenta ou conhece mais. E esses equipamentos, os três, eles formam a tríade, digamos assim, do ensaio elétrico do motor. Então, seja no fabricante ou no pessoal que rebobina, é essencial que esses três ensaios sejam realizados. Um complementa o outro. Esse equipamento é um medidor, esse daqui é um analisador. Então, surge teste ao analisador, avalia uma série de possibilidades, avalia uma série de falhas. Megômetro, medição de resistência dielétrica, avalia também condições daquele isolante ao longo do tempo, além de medir quanto de resistência elétrica aquela máquina possui. Enquanto você realiza o teste aqui, Alisson, é legal comentar também, a gente vai colocar aí para vocês, pessoal, um exemplo do relatório em PDF que é gerado. Vamos colocar na tela para que vocês vejam. Bacana. Enquanto isso eu vou segurar a tampa aqui só para ela não cair. E o Alisson vai fazer o teste para a gente ver como que esse teste é realizado. Esse é bem simples, né? Esse é bem simples, é muito mais simples que o surge teste. Tá? Basicamente, os ensaios eles são realizados todas contra massa, ou seja, todos os cabos aqui você conecta positivo. Nesse caso já está uma ligação interna, então qualquer uma dessas fases aqui ele já está interligado lá dentro. Se eu conectar só em uma, nesse caso aqui não tem problema, mas vou tentar mesmo assim conectar as três aqui. Perfeito. Contra a carcaça, então um ensaio mais comum. Operação extremamente simples também. Clicou na tela touch do equipamento. O equipamento possui uma tela touch de 3 polegadas nesse caso. Selecionou a tensão. Nesse modelo aqui de 250 volts até 5.000 volts, de 50 e 50 volts é o passo de ajuste. Então, normalmente para esse equipamento existe uma outra norma. Essa norma ela rege o ensaio de megômetro. E nessa norma, que é uma I3E, ela aplica um valor de tensão para motores de baixa tensão, que é esse caso aqui, de 500 volts. E aí, de acordo com o nível de tensão operacional do motor, sobe também o valor aplicável pelo equipamento. Então, nesse caso aqui, 500 volts, setamos os 500 volts aqui. Aqui embaixo é o tempo também é ajustável, de 1 minuto até 30 minutos. 1 minuto ele vai calcular o primeiro índice, em 10 minutos o segundo índice. Então, para você ter uma análise mais completa, uma medição mais completa, você seta esse valor aqui para 10 minutos. Nesse caso, a gente vai usar um ensaio rápido aqui para não delongar muito. Clico em próximo, ele vai perguntar quais os índices que você quer que ele calcule. Nesse caso, a gente vai usar só o de absorção, que é o primeiro índice, é 1 minuto. Clicou em iniciar, ele já vai fazer a varredura. Ele vai começar, primeiro, fazer os offsets internos do equipamento para eliminar toda e qualquer resistência ou corrente parasita residual que exista dentro do equipamento. Em seguida, ele faz aqui uma verificação da escala de medição e logo em seguida ele vai começar a fazer a medição aqui. Nesse caso, excelente, começou em 230 GB, é uma resistência excepcional. Normalmente, o padrão de aceitação para esses casos é a partir de 500 MB, então a gente está falando aqui de muitas vezes a mais em relação ao que seria o valor admissível. E ele vai verificar aqui ao longo do tempo qual é a resistência. Ele vai gravando esses pontos ao longo do tempo e depois ele vai apresentar para a gente um gráfico, o gráfico do comportamento dessa resistência ao longo do tempo também. Esse gráfico ele é exportado depois por relatório que a gente mencionou antes. Então a gente vai colocar depois na tela ali um exemplo do relatório e lá vocês vão poder ver esse comportamento ao longo do tempo e também as outras informações que o equipamento acaba gerando para vocês. Muito legal, pessoal. A gente viu mais uma solução que a LHF é capaz de entregar para testes elétricos em motores, né? É legal comentar, pessoal, que se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre a LHF, a gente vai deixar aqui no campo abaixo do vídeo link para o site, link para o Instagram deles também e um contato direto do pessoal da LHF também. Perfeito. A gente mostrou um pouquinho de 2 equipamentos, mas existem mais. Então eu queria pedir a vocês que comentassem no vídeo quais são outros equipamentos que vocês têm curiosidade e também o que vocês querem saber sobre cada equipamento. Porque aí o que a gente vai fazer? A gente vai trazer vídeos curtos e rápidos mostrando exclusivamente essa função específica que vocês desejam conhecer, desejam saber como funciona, como se utiliza. Eu vou pegar os técnicos aqui da Versatronic e colocar eles para utilizar esses equipamentos aqui no dia a dia, trazendo as respostas de todas as perguntas. Perfeito. Bom, ficou muito legal o vídeo, Alisson. Queria agradecer você por ter vindo até a Versatronic.
Agradecer também a LHF por disponibilizar esses equipamentos para a gente utilizar aqui no dia a dia, porque realmente isso faz a diferença. Em nossos laudos finais aqui, todos esses laudos eles contam com um PDF anexado das informações de laudo que são geradas aqui com os equipamentos da LHF. E isso aí traz muita credibilidade para o cliente do serviço realizado aqui na Versatronic. Perfeito. Obrigado, Alisson. Agradeço também a Versatronic pela oportunidade de participar aqui desse vídeo. Estamos à disposição para atendê-los com qualquer equipamento, surge teste, milímetro, megômetros, hypothesis e outros. Consulte nosso site, que vai estar também na descrição do vídeo. E estamos à disposição para atendê-los, sim, necessário. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. E a gente está sempre à disposição aqui no canal do YouTube e também na Versatronic Motores. Um abraço. Tudo de bom.